Olá, bem-vindos ao podcast A Menina Criança e Sua Longa Caminhada. Hoje conversaremos sobre agentes de mudança inspirados na fé. É a segunda parte do mesmo capítulo 1 da Menina Criança, e que nós fizemos a primeira parte falando sobre a Ashley, e era muito extenso, bastante coisa a gente tinha para falar sobre ela e sobre a situação toda, então a gente dividiu essa em duas partes, e hoje a gente vai falar sobre a doutora Nawal El Saadi. Sadawi, desculpa. Doutora Sadawi. Nawal El Sadawi. Ela é do Egito, uma mulher fascinante. Ela faleceu em 2021, com 90 anos de idade. Muita luta pela libertação das mulheres. E hoje a gente vai conversar outra vez, né? Minha convidada especial na segunda parte é a Maria Elaine. E a gente vai continuar, então, o que a gente começou do capítulo 1, que vai da página 42 a 55. Bem-vinda de volta, Elaine. Então, essa parte do livro, são os agentes de mudança inspirados na fé, é a parte que eu mais gosto de todos os capítulos. Que é a parte prática, né? É a parte prática e a parte, assim, os capítulos, eles trazem aqueles horrores, né? Então, aquelas coisas muitas coisas a gente já sabia ou a gente ouviu falar. Ah, eu sei que existe estupro, eu sei que existe estupro como arma de guerra, eu sei que existe é, cobertura forçada para as mulheres, eu sei que existe. Mas aí a hora que você lê, que você fala, não é só existe, é ver toda a história, A história. como é que aquilo É. foi criado, como é que aquilo permanece, como é que aquilo. Então vai ficando pesado, pesado. E daí quando chega Vai. nessa parte das Porque uma mulheres, você coisa é fala, você. ai, É, é. tem gente Uma fazendo coisa é alguma coisa, você. está mudando, né? É. Uma coisa é você ouvir falar, né? Você lê uma notícia aqui, outra ali. Outra coisa é você pegar um capítulo do livro e ler e reler, e aquilo ali fica batendo. Aí você fala, nossa, isso existe mesmo, existe hoje, né? E existe Tá hoje. muito próximo, não tá próximo de mim fisicamente, mas está aqui, ó, né? É. E Essas tem notícias dados, assim. né? Tem muitos dados, porque no livro tem algumas coisas que são, acho que a melhor palavra não seria filosóficas, mas eu vou dizer, tem alguma coisa de tá filosofando, tal, tem alguma coisa assim, né? Porque está na Bíblia, porque não é a Bíblia, é má interpretação. Acho que isso não é filosofia, não sei como é que nome seria isso, mas fica trabalhando aquelas questões, mas os fatos estão lá também. Os fatos estão lá, tem data, tem documento, tem testemunha, tem as É, pessoas que passaram por aquilo. Então, aquilo é muito concreto, né? é Muito bem concreto. concreto. E daí, a hora que a gente chega nessa parte das agentes de transformação, você fala, ai, nossa, tem uma pessoa, tem um grupo de pessoas, tem gente que está conseguindo Que está resolver isso, conseguindo né? sair disso, né? E Uma voz que está é inspirador, né? Porque você fica, inspiradora, né? eu consigo fazer, porque muita gente passa por muitos problemas para fazer, por exemplo, abrir uma ONG, abrir uma coisa assim, uma ONG em geral, um instituto para as mulheres que são sobreviventes de qualquer tipo de violência, mas é muita força, né? Muita força que as pessoas têm, eu acho É muito. força interior, né? É É força força interior. interior. As pessoas não se deixam abater, né? E nesse sentido que você está falando, a Naual, para mim, foi assim, é uma pessoa que eu acho que nasceu com essa força interior, sabe? Isso, De procura de liberdade, de não aceitar as coisas e de botar para fora. E tem coragem, ela tem muita tem coragem, né? coragem. Porque No- ela é uma mulher que e se desde sobressaiu. pequenininha, ela vai falar aqui no texto, o texto cita um documentário que foi feito sobre a vida dela, que se chama Ela Disse o Indizível, né? She Spoke the Indizível, Unspoken. né? Ela, ela diz que desde pequenininha, desde 3 anos de idade, ela já era espertinha, já, né? Então, agora que você falou dessa força interior, que as mulheres não se deixam abater, é importante falar também que a grande maioria delas, inclusive a doutora Nawal, elas passaram por um processo de violência. Não é gente que está de fora, que também é É, válido, eu acho válido claro. também, uma pessoa que é de fora, que nunca sofreu aquelas violências, que tenha empatia e vai lá e ajuda. Então, eu Aham. acho que, não sei se é mais fácil, mas é,
você entra lá e vai levar uma ajuda, mas você não passou por aquilo. É, Agora, você passar por todo o sofrimento e usar o sofrimento como uma ferramenta para você enfrentar, é é poderoso, uma né? arma, né? Ela É, acabou se armando a vida inteira e quando ela conseguiu se colocar, ela se colocou e foi se colocando e foi foi se embora, colocando foi sem parar. embora. Tanto que ela foi presa, foi isso, foi aquilo, e continuou. Quer dizer, Continua. saiu do Cairo, depois voltou para o Cairo. Quer É, dizer, ela teve aquela força interior é, dela, né? é. Ela Mas escreveu morreu então com 90 anos de idade, ela escreveu 50 livros. No filme, que vale muito a pena assistir, o filme em inglês, eu acho que eu assisti no YouTube mesmo. Acho que foi no YouTube que eu vi. Mas não é nenhum canal pago, nada, né? Ela escreveu 50 livros e a pessoa que a gente está entrevistando pergunta para ela: você escreve sempre ou você escreve só quando você sente vontade de escrever? Ela fala: só quando eu sinto vontade. Só escrevo. A questão é que eu sinto vontade toda hora. Ela falou: agora que a gente está conversando, eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo, porque eu estou te ouvindo, estou lembrando de te coisas, ouvindo, estou depois ela escrevendo. vai e Mas escreve. é só pôr no papel. Então, ela é uma. E daí o que a gente vai conversar mais sobre ela, mas só fazer uma introdução, porque não está aqui, está nesse vídeo, então, que vai falar como é que ela se fez médica, como ela é médica. Ela é de uma família abastada, egípcia, e ela, quando criança, ela queria dançar, ela queria ser dançarina, era o sonho dela ser dançarina. O pai não quis, daí ela teve outras opções artísticas, ela pensou, trouxe outras coisas artísticas que ela poderia fazer, gostaria de fazer. E o pai dela era um camponês, era de uma família humilde, mas um homem muito trabalhador, muito forte. Tanto é que ele se casou com a mãe dela, que era de uma família já mais abastada. A mãe dela praticava equitação, falava línguas, tal. A mãe dela era mais nobre. E ele conseguiu se casar com ela porque era um homem digno e Ele trabalhava para o trabalhador. governo também, né? É, É. depois eles foram os dois, foram trabalhar, mas aí ele diz para ela, ele diz, não, ó, se você não pode ser artista, você vai morrer de fome. Você tem que ser médica, porque médico ganha dinheiro. E a grande ironia, e daí ela foi fazer medicina, a grande ironia é que ela nunca fez dinheiro com a medicina, porque ela trabalhava para o governo. E ela ganhava pouco, ela nunca fez dinheiro com a. Aí, quando ela se deu conta, ela estava escrevendo, escrevendo, escrevendo e acabou realizando o sonho dela, né? Mas a gente vai falar então sobre ela, quem é essa pessoa, e eu gostaria que você já fizesse uma síntese já para apresentar. O que que você achou de... Eu achei ela fascinante, mas o que que você achou de bacana na vida dela, na história dela? Na história dela. Eu acho interessante a história dela pelo seguinte: eu acho que ela já nasceu com aquele motorzinho da liberdade, que nem eu já comentei. E, como ela mesma coloca, ela teve a sorte de nascer menina. Porque se ela tivesse nascido homem, talvez ela não tivesse conquistado tudo que ela conquistou na vida dela, nem tivesse conseguido abrir a mente dela do jeito que ela conseguiu, né? Então, ela desde pequenininha, ela já, que nem ela fala que ela escutou uma avó dela falando assim, que um menino valia por 15 meninas, e ela disse que bateu o pé quando escutou isso, né? Ela teve lá a genitália dela cortada aos 6 anos, né? E ela disse que isso impactou a vida dela muito, né? E que isso foi fortalecendo ela, dando uma força interior para depois ela. E ela diz que comenta muitas vezes ela volta nessa coisa dessa circuncisão nos livros dela, contando, né? E o que eu achei interessante é que o pai dela, ela disse que o pai dela foi uma figura muito importante para ela poder estudar e se aperfeiçoar no pensamento, porque ele disse que incentivava muito as filhas a estudarem, a pensarem, a colocar para fora o que elas pensavam, tudo. Ela dizia que ele era assim fora do tempo, ele estava para frente do tempo dele. Ao mesmo tempo que ele também deixou ela ser mutilada aos 6 anos, né? E também quis casar lá aos 10, quando ela tinha Força da 10 anos. cultura, né? Porque era um homem à A frente força do da tempo cultura. dele, mas a força da A, cultura.
e a cultura é muito forte, isso fica muito claro nas coisas que ela coloca, né? É, Aquela cultura patriarcal, e onde o homem tem autoridade, e ele tem autoridade sobre a mulher, não tem jeito, né? A mulher na família, e até às vezes homem de fora também tem autoridade sobre a mulher. E aí ela fala que o pai dela teve muito a ver com essa coisa dela estudar, dela conseguir pensar e de colocar as coisas dela para fora, mas ao mesmo tempo, com 10 anos, quis casá-la também. E aí diz que ela bateu o pé e quem ficou do lado dela foi a mãe. E aí ela não casou, é. né? Porque a mãe E tinha aí ela sonhos, né? A mãe tinha os sonhos que não conseguiu realizar, né? E via que ela e também podia, se né? projetava na filha, Hoje se estava projetava nela. na filha. E como a filha ela dava força para a mãe, porque a mãe via que a menina tinha força interior, né? É, Então ela foi crescendo, crescendo assim. Ela diz que os pais dela morreram muito cedo, né? Não sei com quantos anos, e que ela acabou ficando com a incumbência de criar os irmãos, porque ela parece que ela era a segunda filha de 9, né? de 9, é. 9 filhos. E então, isso tudo eu acho que vai fazendo um contexto que você vai vendo que ela vai criando força. E aí ela vai estudar no Cairo, que aí ela sai da cidadezinha, da aldeia onde ela morava, vai para a cidade grande, e aí ela vai para a faculdade de medicina e lá. E também o que enriqueceu muito a vida dela e as histórias, as experiências, foi que ela fez psicanálise, né, psiquiatria. Então, ela começa a atender as pessoas, e é isso que ela fala, assim, que as pessoas tinham que se despir, tanto do corpo quanto da mente. E que ela via que era muito difícil das pessoas se despirem, né? É, Porque as pessoas sempre ficavam ou se querendo se cobrir, ou querendo pôr uma máscara de novo social para poder ser. E ela fala assim que todas as experiências que ela teve, ela percebe que esse patriarcado do homem lá no muçulmano, ele é muito forte, né? Muito mais forte do que aqui em outros países, né? Então, ela fala assim que a autoridade masculina é muito grande e que desde pequena a mulher é sempre colocada meio assim de lado, né? Que ela diz que ela viu assim muitas vezes uma tia dela que teve a terceira filha mulher apanhar no rosto porque tinha tido a terceira filha mulher e a tia foi ficando tão desolada, e o marido dizendo que ia se separar dela, que queria pedir o divórcio se ela tivesse um filho homem, que ela foi abandonando a menina que tinha nascido, que a criança acabou morrendo, né? é. E aí ela fala que tem um provérbio lá, No Egito. no país dela que diz assim: eu vou ter paz e dar paz, né? Que aí ela mata a criança. É, ela Então você deixa vê morrer, né? que Ela deixa morrer, né? deixa morrer a É, criança, quer é, dizer, né? Não cuida direito, a criança acaba morrendo. E aí é. ela tem paz e deu paz para a criança. Então, isso tudo assim, e ela também conta muito que desde pequena, as meninas, elas sempre aprendem, por mais bem quistas que elas sejam na família, porque tem famílias da cidade tudo bem ter menina também, não tem problema, mas quando a menina começa a crescer, aquela coisa da genitália da menina é pecado, não pode pôr a mão, não pode ficar se mexendo, não pode, sempre. Tanto que ela fala assim, que sempre tem umas batidinhas de mão do pai ou da O mãe, bebê, né? Quando o bebê está se descobrindo, já começa a levar os já tapas. começa a bater, quer dizer, a menina não pode. E muitas vezes, como ela morou muito nas aldeias, né? Diz que as famílias dormem mais ou menos juntas, é uma coisa meio assim. E os meninos, olha só como é que é, né? Porque tem toda essa coisa que não pode, e não é só com as meninas. O sexo é proibido tanto para elas quanto para os meninos. Sexo é só depois do casamento. E os meninos têm uma lacuna entre a idade que eles casam. Meninas casam muito mais cedo e os meninos casam mais velhos, porque eles têm que ter meios de poder manter a mulher, né? E eles ficam com esses 10 anos, 10 anos mais ou menos de lacuna, que eles ficam, como é que eles fazem? Né? Aí o que eles fazem? Eles começam, como eles têm autoridade sobre as meninas, eles começam a bulinar as irmãs, as primas, as mulheres da família, ou de famílias que estão próximas. E
as meninas que se veem nessa situação, elas acabam permitindo porque não adianta ela querer se rebelar, porque os meninos são autoridade perante ela. Ela tem que respeitar, ela tem que obedecer. Ela diz também que se elas forem, se elas forem revelar, for contar para alguém, for contar para alguém o que É, aconteceu, elas serão punidas, não os meninos. Então, ela sempre tem culpa, a menina né? vai ter O menino sempre. está sendo menino, né? E o É, menino está sendo menino, quer dizer, ela sempre vai ter culpa porque ele só estava, nem estava fazendo nada. Talvez ela nem tenha entendido direito o que ele falou, o que ele fez, né? então Ela sempre está. é muito permissível isso. A gente teve não faz muito tempo assim, porque com os meus irmãos aconteceu. Tem uma diferença bastante grande, 10 anos entre mim e o meu irmão caçula. Mas Aham. o primeiro menino é um ano só mais novo que eu. Então, com ele eu percebi bem, né? Ele podia fazer muitas coisas que eu não podia fazer. E Ah, sim. e os amigos dele, e ainda existe, mas eu estou falando assim, onde eu vivo, né? No mundo que eu vivo hoje, eu já não percebo tanto isso, de que o menino faz o que ele quer e a culpa é da menina. Neste mundo que eu vivo, eu não percebo mais tanto isso. Mas a gente observa que isso acontece em vários lugares, né? O menino pode, eu já disse isso numa outra gravação, não sei se foi com você mesma, que segura suas cabras que meu bode está solto, né? Isso é Isso aí. muito comum. E o homem acelerador, a mulher é o breque, é bem assim. É, O homem vai, é a mulher que se segure, ela que e se ela que. segure, e ela é responsável, né? Deixa eu só falar uma É, coisa, que você falou dessa mutilação porque ela passou, nos capítulos mais para frente, 5, 6, acho que no capítulo 6, mais para frente vai ter um capítulo todinho dedicado a isso, só vai falar sobre isso, que é a mutilação genital feminina. E alguns dados que eu peguei agora no caso da Naual, os dados, na verdade, eles são de 2015. 2000, 2015. A mutilação genital feminina foi proibida no Egito, por lei. Mas, em 2009, ela foi mas, proibida por lei. Mas em 2015, então, de 2009 2015, 6 anos depois, as estatísticas dizem que mulheres entre 15 e 49 anos, 98% das mulheres egípcias foram cortadas. E aí a tradição continuou e nenhuma pessoa foi presa. Então, é crime. é Mas crime. pessoa foi presa, porque ninguém denuncia, porque é da tradição. Ela mesma na ONU vai falar isso, que a tradição, não adianta leis. A tradição é Então, muito forte, é, muito, muito o que forte. ela fala é que você tem que investir na educação, né? Educação, Você tem que educar tanto meninos quanto meninas e mudar, porque é, senão não vai mudar nunca. E é é, verdade, né? é, Porque se você continua. Agora, é isso que é legal, esse gancho, porque o que ela fala, assim, que essa maneira de você ficar sempre batendo na mão e não, não pode, não pode, você vai cerceando tanto a liberdade da mulher tanto fisicamente quanto intelectualmente. A mulher para de pensar, ela começa a obedecer só e a ser aquilo que os outros querem que ela seja. é. É isso que ela fala até num pedaço que ela que passa a ser um ser, corpo, sangue, é uma boneca que está caminhando, ela Para está servir, sendo o né? que os Uma outros boneca querem. para servir, né? Uma boneca para É, servir. E essa coisa porque essa coisa do não pode, não pode, não pode, tanto pode ser por tradição, a cultura, a religião, qualquer coisa que seja, a gente, né, a pessoa que vive isso, vai cultuando uma coisa de culpa, vergonha, né? A gente vê, por exemplo, eu estudei em colégio de madres por pouco tempo, por poucos anos. Não tive uma educação religiosa em casa. Estudei no Colégio das Madres por talvez 3 anos, eu acho. 3 ou 4 anos. Acho que eu fiz o que era ginásio na época. O que era ginásio eu fiz no Colégio das Madres, os 4 anos. E não tinha, eu não sentia na época de dizer, hoje que eu vou, na minha lembrança, dizer, nossa, as madres diziam, as madres falavam. Não, era normal, os pecados eram pecados. E daí você fica com vergonha de uma série de coisas e fica com
o que eu estou fazendo, nossa, tem alguém olhando, né? Tem aquela coisa de vou ter uma relação com meu marido, apaga a luz, né? Aquela coisa não cansa, porque eu acho que meu corpo é feio. Eu acho que meu corpo é feio, ele vai ver meu corpo. Não, é uma coisa feia. O que a gente vai fazer aqui É, agora é uma coisa feia. Psh, não faz barulho, é uma coisa feia. E tudo isso vai, não posso pôr a mão, não posso. Tem um filme, só para completar, tem um filme que eu já tinha comentado várias vezes com o grupo da leitura, que é aquele, acho que em português ficou A Cidade da Alegria, parece que é o nome. Não, Cidade. Tem um nome completamente diferente. Em inglês é City of Joy, está na Netflix, que é um grupo de mulheres, é um médico que trata um médico na África, que ele trata mulheres vítimas de estupro como arma de guerra. Basicamente são essas mulheres que vão para ele. E ele tem que trabalhar muito com reconstituição da mulher, porque esse estupro como arma de guerra não é uma transa, não é uma relação sexual, é uma violência absurda. E esse médico trata essas mulheres e ele vê que esse número não acaba, as mulheres só aumentam e com a ajuda de outras pessoas ele funda é uma vila, na verdade, mas eles chamam City of Joy, é o nome da vila. É um filme, super recomendo esse filme. Mas tem um momento no filme que é proposto às mulheres, perguntam para as mulheres se elas conhecem a vagina, e elas dizem que não, e elas ficam muito encabuladas. Né? Como é essa palavra, né, agora, né? aham. E daí a moça que está conduzindo, que é uma atriz americana, a Vi, entrega para elas espelhinho, um espelhinho pequenininho, para elas olharem. Elas têm muita vergonha de olhar, então elas passaram a vida, passaram por toda essa violência, passaram pela reconstituição, elas passaram, são mulheres adultas que nunca olharam, porque é uma coisa que não é para olhar, Que não é para olhar. é para Você não mexer, sabe é nem com a como é. mão, É, é para o homem usar. é. É horrível No isso, né? livro vou aqui, mas num dos livros da Nawal, ela conta que o ímen é mais, acho que é o segredo de Eva, o rosto, a face escondida de Eva. Ela diz que o ímã, está escrito no livro, o ímen da menina é a parte mais preciosa do corpo dela, mais preciosa do que os braços, as pernas, mais preciosa que os olhos. Então, ela pode perder os olhos, mas não pode perder o ímen. E os pais preferem sofrer a morte, a perda da vida da filha, do que a perda do ímen. Do ímã da filha. Então, é muito tabu, é muito, É, muito. mas ela fala isso, que o ímã tem que ser, você tem que guardar muito aquele ímã. Até você casar, aí você tem que entregar de bandeja, É, né? Assim, de uma hora para outra você tem que aceitar de uma que hora é para uma outra. violência, que é uma violência mesmo, É uma né? violência. É Que é uma, uma- e isso você vê, quer dizer, você, não pode ter sexo até o casamento, não pode, não pode. Aí, de repente, agora você tem que ser e tem que ser feliz com o seu marido. Como que faz isso, é, né? é Isso é uma uma submissão, violência, uma submissão imposta, né? Uma violência absurda. uma Uma coisa que eu absurda. apreciei muito na UOL e toda a história dela é que ela não é uma pessoa que só luta contra as ondas, ela ajuda as mulheres. Com os livros que ela escreve, ela transforma, né, 50 livros escrevendo sobre as mulheres. Nesse período que ela é presa, ela conversa com as mulheres prisioneiras e conhece muitas prisioneiras, conversa com elas, e aí ela escreve um livro, Memórias Prisão. Memórias das Mulheres na Prisão. E daí ela vai trazendo, porque até a memória é muito boa, as pessoas contam a história para ela e ela vai memorizando. Então, os livros dela Ai, são fatos reais, ela escreve de forma verídico. fictícia, né? Mas é tudo fatos mesmo, histórias que ela vem ouvindo. É, Ela transformou, ela não veio só, não é só lutar contra, porque às vezes a gente é um ativista que só luta contra, né? Ela mas ela fez a transformação, né? fez a transformação e também ela dá, às vezes, as soluções, né? Quando ela fala essa coisa de você dar educação, né? Outra coisa que ela fala muito é que esse tal do fundamentalismo religioso, que a gente está, hoje em dia, está muito visível, né? Que é muito visível, muito grande lá no Egito, ela diz que isso é um dos maiores entraves à libertação da mulher e É, da menina criança, né? Quer dizer, é, quando você tem
tudo é em função da religião. Então você não pode, tudo é pecado porque a religião diz que é pecado, mas não é verdade. No Alcorão não tem isso escrito, ela fala, né? É, Você não é. tem isso. Onde que está que não posso? São Não existe, são leis né? criadas. São leis criadas e você acaba. E eles falam que é em função de Deus, não pode, é pecado. Não é que é pecado, né? Porque lá eles acham que não usam essa palavra pecado, mas não pode, É. sabe? Você Usa, tem né, que. que é o haram, né? Haram é pecado, vai contra. É, É, é contra. Então, eles não podem fazer. Então, ela coloca isso, que esse fundamentalismo é uma coisa que está travancando o progresso, né? é, E a gente tem que lutar contra isso. E ela também coloca que ainda bem que ela vê muitos movimentos, né? Inclusive esse do menino e criança, se colocando para sair disso, né? Sair desse autoritarismo, desse patriarcado que não vai levar a nada, para ver se a gente consegue mudar. é. E uma coisa que ela fala que é muito importante é a educação, e é verdade. Você educando, mas você tem que educar para abrir a mente, né? Não para ficar outra vez, voltar tudo como era antes. Porque tem muitos movimentos que querem voltar a educação a ser assim, né? Tapar outra vez os olhos todos. Você É. tem que Tem expandir, muito deixar deles abrir a mente. para disciplinar as pessoas, né? A gente viveu É, muitos anos com leis e as normas para disciplinar. Eu acho que isso não em algum momento da história, no passado, eu acho que isso talvez tenha sido necessário. Eu não discuto muito o passado, eu gosto de falar do passado, como que era, como que aconteceu e tal, mas não dá para hoje a gente, com os olhos de hoje, julgar o passado. Então, acho que em algum momento, a criação das coisas, das normas da religião, das normas, de algumas normas políticas, de algumas, fazia sentido, né? Talvez tivesse feito sentido. talvez, por Mas exemplo, quando você pensa no Moisés, né? Vamos só falar, né? Que ele morava, estava numa situação na cidade lá onde ele vivia, na aldeia dele, uma coisa que estava uma confusão danada, ninguém respeitava nada, né? E ele saiu dali e foi lá pro morro conversar com Deus, né? E é, ele volta de lá, não sei depois de quantos anos, 40 dias, sei lá eu, quanto tempo que ele passou lá, ele volta de lá com as pedras, com os 10 mandamentos. E se você pegar os 10 mandamentos, são coisas básicas para você criar você ter uma sociedade minimamente disciplinada, né? é, Porque era uma zona aquilo que estava é. vivendo. Então, começa ali uma certa disciplina. Agora, depois disso, não precisa você virar extremista nessas Mas coisas todas, sabe o né? que é interessante que eu vejo? É que, então, eu acho que a disciplina é legal, mas seria bacana se eu fosse disciplinada, é, educada. Eu sei que a disciplina é boa para mim, que eu cumprir horários, que eu respeitar os mais velhos, que eu cuidar das crianças, que eu manter as coisas limpas. Essa disciplina e outras coisas de disciplina, seria interessante que eu seguisse essas regras disciplinares a partir de uma consciência de que essas coisas são boas, né? Sim, até para viver em sociedade, Para senão viver você em não consegue. sociedade, é. Mas É, tem, muita gente fala, por exemplo, de alguns países da Europa, vai falar, vamos, só para citar um, vamos dizer a Alemanha. Nossa, na Alemanha as pessoas são super educadas, porque o cara, para ele bebe, ele não vai dirigir. Nós mesmos temos um amigo que ele vai para o bar de Uber, e os amigos dele vão de Uber. E eles bebem e voltam para casa de Uber. Mas não é porque eles aprenderam, é porque se a polícia pegar, eles estão ferrados. Então, estou não ferrado. pode, eles não vão porque são bonzinhos. Você tem sanção lá. Não é É a porque eles mesma são coisa, na mais Alemanha desenvolvidos, também, né? essa coisa de você, na Alemanha também tem essa coisa de você jogar o lixo. Você não joga o lixo. Lá tudo você separa tudo e tem para cada dia, tem para cada tipo de lixo, vem um tipo de lixeiro pegar. E se você misturar o lixo, você esquecer, não sei o quê, uma amiga minha foi para lá ficar na casa do filho. E ela não sabia direito, ela acabou misturando. Nossa, o lixeiro deu um pito nela e falou para ela assim: olha aqui, não pode misturar. Ainda mostrou para ela, porque ela falou: não sei direito, então vai aprender. Deu uma lição para ela, o lixeiro, como é que ela tinha que separar os plásticos.
esse aqui, a senhora entendeu? Esse aqui é isso, esse aqui deu, deu É. uma bronca nela. Aí ela falou, entendeu. Mas por quê? O que que acontece? Se eles se reciclam, se bota errado, eles tomam multa. Toma multa, E você vai eles levar o seu cachorro para passear. Nossa, que belezinha! Esses países todos, as pessoas vão com uma pazinha, um saquinho. O cachorro fez cocô, você coleta. Que gente avançada! Experimenta largar o cocô lá para você ver. tomam Tem uma câmera em multa. todo lugar, as pessoas têm multas, então são disciplinados também, são disciplinados e tem com multa. Seria muito Aprende, mais né? Acaba legal. aprendendo. Eu não acho que aprende, passa a ser obediente. Então, eu não acho É, que é uma cultura assim, nossa, está à nossa frente. Tem mais, tem as leis funcionam melhor. Mas seria tão bacana que se eu vou passear com o meu cachorro, vou levar a pazinha, vou levar o saquinho, se porque você tivesse é essa legal consciência, eu levar o viesse meu de dentro. cachorro. Hã? É. Essa consciência tem que vir de dentro. Você Tem tem que que. vir de Ah, isso é dentro. legal? Pronto, eu não preciso que ninguém fique me policiando para eu fazer. Eu faço porque eu sei que é legal, Porque é né? legal, porque é certo, porque eu não quero para mim. Meu cachorro sai, vai fazer um cocô lá no calçado do outro. Vou largar o cocô do cachorro lá, eu vou tirar. Não tem ninguém olhando, não tem câmera, não tem nada, eu vou tirar porque não é legal É deixar. porque não é legal. É isso aí, é isso aí. Sobre a Seria muito bom salvação se fosse isso. sobre a salvação das mulheres, em algum momento, aqui, deixa eu ver se é aqui mesmo. Em algum momento, alguém fala sobre o livro, esse nosso livro que a gente usa da Menina Criança foi publicado, ele foi concluído em 2019, 19 para 20. Então era na era Trump. E daí a Nawal está falando do Trump, é a primeira versão, né? E daí Aham, eles estão falando dessa época e estão falando das mulheres que estão querendo libertar outras mulheres do mundo. Então, aquela coisa da Salvadora Branca, tem um monte de títulos, né, para a mulher branca que sai desse país, da Europa, sai dos Estados Unidos, do Canadá, vai para o Oriente Médio, vai para países africanos e para salvar aquelas pessoas. E daí ela diz assim, ela faz uma crítica aos ocidentais, né? E aham. buscam libertar as mulheres do mundo árabe. E ela diz: libertem-se antes de me libertar. E é isso É. mesmo, a gente tem, às vezes a gente tem vontade, eu tenho, às vezes eu tenho vontade de não para minha glória, para os meus louros, mas eu gostaria de chegar num grupo de mulheres e salvar essas mulheres de casamentos violentos, de situações horríveis. Então, a gente tem essa vontade de salvar as mulheres, mas eu preciso me salvar primeiro, porque cada uma de nós tem as suas amarras, os seus nós que precisam Ou ser se tem, feitos, claro né? que tem. É. Mesmo que a gente não tenha na atualidade coisas que, sei lá, que a gente tente mudar, tal, a gente tem de lá de trás Sim. que acabam refletindo em ações hoje. Então você tem que se cuidar de você mesmo. Mas É. eu acho assim, eu vou discordar só um pouquinho de você, porque eu acho que mesmo a gente, com essa coisa toda da gente se curando e tentando, é muito válido a gente tentar ajudar os outros, Claro. porque o nosso próprio exemplo, nosso próprio questionamento, você se questionar e conversando assim com as pessoas, acaba, de repente, na cabeça das outras ajudando, entendeu? Porque fala, assim, não, eu também penso exatamente isso, também, isso aí também passou comigo, olha que legal e tal, entendeu? Eu não, Até assim, você falou de discordar de mim, eu não discordo que isso seja necessário mesmo, mas eu falei, às vezes a gente fica numa prepotência, assim, de que eu preciso ajudar aquelas mulheres que usam véus. Eu preciso conhecer a realidade delas, né? O que está acontecendo? Eu preciso, né, tirar o meu véu primeiro. É nisso que disso que eu estou falando, mas eu concordo que é válido. O pouquinho que você faça, né? já ajuda, né? Conversar eu acho essencial. Eu acho conversa uma coisa essencial. Ontem teve uma reunião em casa com as mulheres que vêm aqui em casa conversar no sofá, né? Toda quinta-feira tem uma reunião, meu sofá fica aberto, quem vier vem bater papo. E ontem a gente estava conversando, e a hora que elas saíram, a gente ficou no portão ainda, tinha passado, já era quase 10 horas da noite, e a gente foi no portão para se despedir e continuamos a conversa lá. E daí a gente comentou sobre isso, como que é gostoso a gente conversar. Então estava aquele grupo de mulheres, todas mulheres de mais de 60 anos, nesse caso, e a gente
pontos de vista diferentes, gente que tem uma posição política diferente uma da outra, ideias, conceitos diferentes de várias coisas, e a gente sentou e conversou e a gente saiu amigas, mas cada uma, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Não, eu não concordo Se com isso. respeitando, né? E respeitando, eu não concordo com isso, não, não é assim que eu penso desse jeito, e pronto, as pessoas vão embora. E aí, quando vai embora, eu suponho que elas pensem nisso, porque eu penso. Então, se alguma disse alguma coisa que vai contra o que eu penso, se eu não, em princípio, já ignorar, nossa, aquela lá, meu Deus, né? Não, vou ouvir, nossa, o que ela falou, não, acho que não faz muito sentido, tal. Você vai trabalhar aquilo, conversar é muito Aham. importante, né? É importante, sim, você. Não é só você conversar com quem fala a mesma coisa que você, mas é bom quando alguém fala alguma coisa diferente, porque aí você até. Se você não tiver muito segura do que você está falando, aí você se revê o que você falou, ou você fica mais segura mesmo. Não, realmente não é isso que eu penso, né? Eu É, acho que é bom, sim. é porque se a É, gente for falar só, se eu for reunir pessoas para conversar, só pessoas que pensam como eu penso, que a não gente dá certo. Você não cresce, né? não cresce, E né? é Você fica bom. lá, fica alimentando o ego, né? Nossa, eu tô certa. Não, e até é bom quando você conversa com alguém que discorda, porque aí faz você ter mais argumento para conversar com a pessoa, não é? É. Porque se você tem coisas que você tem que argumentar. Se você não tiver argumento, não É, adianta você pensar outra coisa, mas se você não souber argumentar, né? é. A gente está chegando perto do final já, nossa. Essa coisa de conversar é gostoso. Eu queria ler um trechinho. A Dora Nawal, nesses vários livros que ela escreveu, ela conta, como a gente já falou, conta histórias que ela ouviu, histórias que ela viveu. E no consultório dela, que você disse que as pessoas se desnudavam, né? Em vários sentidos elas se desnudavam, ela ouviu muitas histórias de homens e de mulheres. Porque ela disse que no começo da carreira dela, só mulheres iam, os homens não iam se submeter a uma mulher para exames. Mas com o tempo ela foi É, ficando famosa ali onde ela trabalhava e os homens começaram a chegar também. Mas ela ouviu muitas histórias. E ela registra essas histórias. Anônimas, claro, ela registra essas histórias nos livros dela. E tem um livro, tem uma história que ela conta, que eu vou ler aqui só para animar as pessoas a lerem esse livro, que é muito legal. Então, ela diz, é uma paciente dela que vai contando. Lembro que tinha 5 anos, quando minha mãe costumava me levar para visitar a sua família. Eles moravam numa casa grande, no Cairo. Minha mãe costumava ficar conversando e rindo com sua mãe e irmãs enquanto eu brincava com os filhos da família. A casa enchia-se do alegre clamor das vozes até o momento em que tocava a campainha, anunciando a chegada de meu avô. Imediatamente as vozes se calavam. Minha mãe falava em voz baixa e as crianças desapareciam. Minha avó, então, nas pontas dos pés, ia até o quarto do meu avô, onde o ajudaria a tirar as roupas e os sapatos, ficando em pé na frente dele, em silêncio, com a cabeça baixa. Como o resto da família fossem mais velhos ou crianças, eu temia meu avô e nunca brincava ou ria em sua presença. Mas depois do almoço, enquanto os mais velhos faziam a cesta, ele me chamava com uma voz um pouco menos áspera do que de costume. Vem, vamos colher algumas flores no jardim. Quando chegávamos ao canto mais distante do jardim, sua voz se tornava tão gentil quanto a de minha avó. E ele me pedia para sentar ao seu lado no banco de madeira, de frente para o canteiro de rosas. Ele me entregava algumas flores vermelhas e amarelas, e quando eu ficava absorta em suas pétalas e cores, ele me sentava em seu colo e começava a me acariciar ou cantar para mim, até que eu fechasse os olhos como se fosse dormir. Mas nunca adormeci, porque a cada vez eu podia sentir sua mão rastejando terna e furtivamente sob minhas roupas, e o dedo desaparecendo em um local escondido sob minha calcinha. Eu tinha apenas 5 anos. Depois ela continua contando a história. Então, essas histórias são importantes da gente conversar, porque muitas vezes o inimigo mora ao lado. Então, quando a gente fala de perversidade, de maldade, de opressão, nem sempre é o presidente do país que está, não é o outro país,
muitas vezes está dentro de casa, dentro da nossa comunidade, dentro da Família, é. nossa família, né? Então, acho que essa é uma lição muito importante que a Naual deixa também. E, concluindo, o pai dela, é muito interessante que ela eleva o pai dela, com toda a força que o pai dela deu para ela, mas ela vai mostrando também, Aham. era um homem que me fez caminhar e estudar, mas daí ela vai mostrando também as coisas que preferia o irmão, o filho, o homem, que permitiu que ela fosse, que ela passasse pela mutilação, Não. Queria que ela casasse cedo. queria que ela casasse cedo. Então a gente tem que ficar atenta a todas as luzes, né? Não deixou ela ser dançarina. Não deixar ela ser dançarina. É. Ai, Não, eu acho ótimo, assim, essas conversas e essa coisa da menina criança, essa jornada que a gente faz junto, eu acho muito interessante, porque te expande os teus horizontes e você conhece um mundo de informações sobre meninas e sobre mulheres que você, às vezes, nunca nem tinha ouvido falar, né? Eu acho isso muito fantástico. eu sou fascinada por Enriquece muito, isso. enriquece o teu conhecimento, enriquece as... É muito bom, é muito É rico. muito bom. Muito Gosto muito. obrigada, Elaine, muito obrigada. Obrigada a você. Embaixo do vídeo, a gente vai colocar os links todos e como as pessoas podem fazer para acessar esse livro da jornada de leitura, né? Para participar da jornada ou para acessar o material, vai estar tudo escrito, os links aí abaixo. Muito obrigada a todas as pessoas que estão nos assistindo e Nos participando dessa assistindo. conversa. Um beijo, obrigada. Um beijo, obrigada.